Meu nome é Nayara Fernanda Dornas, eu tenho 32 anos, eu sou de Piuí, Minas Gerais. Atualmente eu trabalho como professora do ensino básico na área de língua portuguesa do estado de Minas Gerais. Eu tenho mestrado em linguística já pela UFSCar e faço doutorado atualmente também na área de linguística. Durante a graduação, já a licenciatura, eu tive contato com a UFSCar também, porque eu fiz iniciação científica lá. A minha pesquisa de doutorado, então, ela tem como título um estudo enunciativo da poesia no livro didático, perspectivas para o ensino. Eu quero analisar, então, o funcionamento da poesia dentro do livro didático do ensino básico, especificamente aqui de Minas Gerais. Então, eu faço o doutorado sob a orientação da professora Soila. Por que eu pensei em trabalhar com isso? Porque eu sou professora do ensino básico e eu vi a necessidade de trabalhar com a poesia em sala de aula. Porque observando, então, os 3 livros que eu selecionei para a pesquisa, um é do ensino médio, do PNL de 2021, os outros 2 do ensino fundamental de 2020, e eu observei ao longo da pesquisa que a gente tem a poesia ali, mas ela não é observada no sentido de uma interpretação. A poesia, ela vai ser usada para funcionar como ponto de partida para o estudo de outras temáticas. Então, por exemplo, eu vou ter a poesia funcionando como uma exemplificação para o estudo do substantivo, por exemplo. Então, eu vi a necessidade de trazer uma perspectiva para se trabalhar com a poesia em si dentro de sala de aula. Então, a minha pesquisa, ela se desenvolve em 2 partes. A primeira parte, eu peguei esses livros, então, e trabalhei com a poesia, com a palavra poesia e seus desdobramentos na atualidade. Porque a poesia ali, ela vai deixar de ser uma questão só de erudição e ela vai vir para o popular, para essa nova roupagem que ela vai ganhar a partir da evolução. Também vou observar, então, num segundo momento, que ela vai funcionar ali como exemplificação, tanto é que na tese eu chamo esse exemplo a partir do que o Dias desenvolve, que ele chama de exemplo colmeia. O que é esse exemplo colmeia, segundo ele? A gente traz enunciados, e esses enunciados eles vão formar, então, um aglomerado para funcionar como um exemplo de determinado conceito, de determinado tema. Então, a poesia ali, ela vai funcionar como um exemplo colmeia para o estudo, por exemplo, da gramática, para o estudo da questão das figuras de linguagem, para um estudo que não é focado nela em si. E é esse ponto que eu quero chegar. Eu tento trazer um método, né? E ele vai se dividir em 6 passos, né? Então, o primeiro passo, eu trago a escolha da poesia. Então, como fazer um direcionamento para a escolha da poesia em si. O segundo passo, eu vou propor, então, realizar pesquisa, né, sobre essa poesia. Por exemplo, sobre o poeta, a época em que ela foi produzida e todos os desdobramentos que a gente tem a partir dela. No terceiro passo, aí eu já entro dentro da teoria em si, que a gente vai desenvolver o que a gente chama de rede enunciativa. E a gente vai agrupar enunciados a partir do foco de observação. Então, eu vou pegar a poesia e, a partir dela, criar essas redes de enunciados para fazer, então, essa leitura e interpretação, levando em consideração o aspecto selecionado. O passo 4, a ideia é que a gente analise o referencial histórico e a pertinência enunciativa, que também são 2 temas, 2 tópicos da teoria. O referencial histórico, então, seria os enunciados temas, e a pertinência enunciativa seria a atualização desses enunciados para o próximo passo, né, que a gente também vai trabalhar com a ideia de perspectivação, ou seja, é uma projeção interpretativa dessa poesia. O que a gente pode projetar a partir desse passo a passo? E, por último, a gente propõe, então, a elaboração de um texto a partir do que foi discutido, ou a própria exposição oral dos alunos, do que eles compreenderam.
Então, a ideia não é falar assim, olha, eu não vou usar o livro didático. A ideia é complementar. Trazer essa poesia para dentro de sala de aula e fazer com que ela auxilie, então, nessa leitura, nessa interpretação e nessa compreensão. E assim que eu formei, eu tentei o mestrado, consegui o mestrado na área da semântica enunciativa também com a professora Soila, que é minha orientadora atualmente. No mestrado, aí eu apaixonei mais ainda, falei assim, ó, quero continuar no doutorado. Aí o doutorado eu já trouxe para minha área, porque aí eu tive uma liberdade maior em relação à questão do desenvolvimento do projeto, porque eu já estava mais madura, então eu já sabia o que eu queria. Atualmente, eu continuo na mesma linha, com a mesma orientadora, só mudei a versão, né? Porque antes eu trabalhava com a semântica do acontecimento, com Eduardo Guimarães, aí eu passei para o Luiz Francisco Dias. Está sendo uma experiência maravilhosa. Eu adoro pesquisa, eu adoro fazer o que eu faço. Todo mundo que é da área da educação deveria ir para o lado da pesquisa também. Por quê? Você traz problemas, você tem problemáticas ali durante toda a sua formação, durante a sua atuação profissional, que a academia te ajuda a solucionar através das pesquisas, que é algo que eu acho que é imprescindível para um professor. Porque você consegue trazer os dois lados, o lado da pesquisa, o lado de buscar resolver o problema e o lado da funcionalidade, como é que é o problema na realidade. Então, você consegue ter essas duas visões, é mais fácil para você trabalhar. E é mais fácil para você conseguir uma solução que seja viável para o contexto em que você está. Então, a minha ideia com a minha pesquisa é tentar publicar depois para ajudar outros profissionais que não tiveram a oportunidade que eu tive de fazer o mestrado, de fazer o doutorado, de ter essa outra versão da nossa carreira. Porque é importante divulgar essas questões, é importante trazer dados para o ensino, para que a gente consiga mudar essa realidade, né? Para a gente consiga trazer um ensino de mais qualidade, que a gente consiga também tocar os alunos, porque eu sempre falo com meus alunos, a gente precisa do conhecimento para mudar a realidade. Então, o estudo é imprescindível. Ainda mais na atualidade, que a gente tem tanta informação. O problema não é mais ter o conhecimento, é como aplicar esse conhecimento, como selecionar esse conhecimento. Então, eu acho que a pesquisa, principalmente na nossa área, ajuda nessa questão e traz uma ponte entre essas duas realidades. Assim que eu terminar minha tese, defender, eu gostaria de publicar ela em forma de livro, adaptar ela para que outros professores tenham acesso a esse conhecimento e colocar em prática a pesquisa, para que outros professores, além de mim, além da equipe que eu tenho contato, consigam colocar em prática também. Porque não é só produzir, você tem que produzir e fazer vozes, né? Fazer com que o que você produziu frutifique. Então, a ideia é, assim que eu terminar, trabalhar para poder publicar e fazer com que esses dados cheguem a outros professores, não só aqui de Minas Gerais, mas de outras regiões também.